Chegamos então, gente, ao último artigo da série de 20 artigos deste livro Jesus Não é Deus, da autoria do Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado. Ele assinava com o pseudônimo de Max e escreveu uma série de 20 artigos que foram publicados no Jornal do Brasil em 1895. E por conta do imenso e magnífico trabalho de resgate desses arquivos nos arquivos da Biblioteca Nacional, o escritor e pesquisador Jorge Damas Martins coordenou e elaborou este livro, que infelizmente está esgotado. Então, como eu consegui empréstimo com um amigo, eu estou fazendo em vídeo, artigo por artigo, para trazer a opinião do Dr. Bezerra de Menezes, embasada certamente nas Escrituras, nos Evangelhos, trazendo tanto do Novo quanto do Velho Testamento as argumentações lógicas que corroboram a sua defesa ao dizer que Jesus não é Deus. Vamos então ver o que ele nos fala no seu último artigo. Em nosso artigo anterior, sobre a questão levantada pelo ilustre Dr. Monteiro da Luz, tocamos em um fato histórico que parece ter se apegado da memória das pessoas, o do Concílio de Nicéia. No seio da cristandade, tão depressa pode ela respirar ao ar livre, interromperam as divergências sobre interpretações de pontos de doutrina. A que mais fundo cavou o sulco, a dividir em dois grupos, ou partidos, ou seitas, a família até ali sempre unida. Foi a natureza de Jesus. Esta que ora nos separa do nosso bom amigo Monteiro da Luz e dos que, como ele, assim pensam. Uma daquelas seitas, os arianos, ele tira essa informação de Elos Doutrinários do livro de Ismael Gomes Braga, lá no apêndice de Zeus Vantuil. Então ele cita aqui uma daquelas seitas, os arianos, firmada nas sagradas letras e na palavra de Jesus, sustentava a natureza humana do Redentor, ao passo que a outra, os católicos, levada por místico zelo, sustentava a natureza divina. A luta chegou a um grau de incandescência que ameaçava a barca de Pedro, se não se pusesse termo àquelas intransigências. Resolveu-se submeter a questão a um concílio, que decidiria entre as duas, para que aquela que estivesse com a verdade tomasse o leme da barca, ou seja, a supremacia da Igreja. Foi a juízo arbitral em sua fórmula mais complexa. Foi o único meio de resolver uma contenda que punha em embaraços a marcha das ideias civilizadoras emanadas da cruz, de onde jorrou a luz que transformou a humanidade, pelo progresso em que impulsionou em seu seio. Vê-se, pois, que a Igreja cindiu-se de alto a baixo, separando a cristandade em dois campos, quais deles mais convencido de estar com a verdade. Logo, a verdade sobre aquela questão não era artigo de fé para a comunidade, que a considerava por duas faces diversas, diremos mesmo, opostas. Se vencessem os católicos, a verdade seria o seu modo de pensar. Se vencessem os arianos, seria o seu. Havia, portanto, nas sagradas letras, fundamentos substanciais para uma como para outra opinião. Como discernir entre elas? O concílio dos padres da Igreja, versados naquelas letras, poderia firmar a fé.
Mas por que não dizê-lo? Uma resolução tomada pela maioria de combatentes contra combatentes jamais feria a autoridade imprescindível em matéria de tal magnitude. E em matéria de tal magnitude, a autoridade só poderia dominar as crenças quando firmada na unanimidade das opiniões e do concílio. Isso não foi o que se deu no Concílio de Nicéia, onde os votos pró e contra quase se contrabalançaram. Respeitabilíssimos padres das igrejas votaram pelo pró. Outros tão respeitáveis quanto eles votaram pelo contra. A questão reduziu-se ao número, e o número não é razão em questão de caráter moral. A resolução do concílio, portanto, não nos dão a verdade escoimada de toda a dúvida, como era de se esperar. A resolução do concílio não nos deu senão uma verdade convencional, por efeito do voto da maioria. Se ao menos essa maioria representasse a liberdade e a espontaneidade do voto, formulado pela consciência de cada um de seus membros, ainda haveria a falar pela solução dada à questão da fé, o prolóquio, ubis majus ibi ratio. Vamos ver o que significa isso. Lá na nota está dizendo que aí onde está a maioria, aí está a razão. Resumindo, né? A razão está com a maioria. Sabemos nós, porém, sabe-se todo o orbe do cristão, o orbe cristão, que não houve liberdade nem espontaneidade de ânimo e de consciência em todos os que votaram pelos católicos contra os arianos. O imperador Constantino, acérrimo sectário da opinião do Partido Católico, fez de Breno no concílio. Vamos lá ver quem era Breno. O Breno é o chefe gaulês que conquistou Roma, entregando-a ao fogo e ao saque, e assediou o Capitólio. Não podendo tomar esta fortaleza, consentiu em retirar-se mediante resgate. Pois bem, então o imperador Constantino tinha um aliado católico grande no concílio, o tal do Breno, né? Que lançou a sua espada na balança em que se pesavam os juramentos da verdade, e a sua influência e a do Senhor do mundo, que no caso era o imperador Constantino, coincidiu, entre aspas, com o triunfo da causa que eles pleiteavam. A sua majestade, né? O imperador Constantino queria que o resultado fosse esse. Então, ele mexeu com os pauzinhos lá na área política, como a gente vê hoje também aqui, essas modificações, essas influências de interesses escusos, né? Pelo menos este fato inquinou de veemente suspeita a pureza daquela resolução, já que de si suspeita pela negação de numeroso grupo de luminares da Igreja. Os arianos bateram-se unicamente com sua fé e com suas luzes. Os católicos tiveram por si o maior poder do mundo. Onde a força moral nisso tudo? Mais tarde, os que se apoderaram por meio da espada do imperador da barca de Pedro impuseram às almas, como verdade divina, sua crença e, para maior segurança, antes de decretarem a infalibilidade, decretaram o fora da igreja não há salvação. O mundo
esqueceu a falsa base de seu poder e recebeu seus mandamentos como se tal poder lhe tivesse vindo de Deus e não de uma potência terrestre. Aos que pensam, aos que relacionam, aos que têm por dogmas que Deus não nos deu a razão para simples adorno, ocorre naturalmente este pensamento. Visto que a questão foi resolvida por número, mesmo pondo de parte a influência profana, o que seria se o arianismo tivesse triunfado? Seria que a Igreja Universal, em vez de romana, seria ariana. Seria que a fé universal giraria sobre outro eixo, enquanto a natureza de Jesus seria que o mundo adoraria a Jesus pelo modo dos arianos, com tanta convicção como adora ao modo dos católicos. Seria finalmente que a Igreja ariana teria firmado a sua crença com os mesmos decretos da Igreja romana. É, portanto, muito digno de estudo o modo por que Roma apossou-se da barca de Pedro. Max. Ele encerra aqui, mas ainda existe um apêndice que dá o fim, dando a conclusão dele. E, na verdade, deixa eu dar uma olhada, são 1, 2, 3, vejam só quantos apêndices que ele vai trazer. 3 apêndices ainda que nós vamos ler é como se ele fosse fazer assim um resumo de tudo isso que ele justificou nessa série de artigos. Vamos lá, então.